Obrigado pelo convite, professor. Isso é muito grande, mais uma vez, muito bacana com a pessoa do grupo. A oportunidade de entrevista no final do ano. No final, há muito tempo que não deixa de realizar nenhuma outra atividade em além de que, no final digital e no outro canal, ainda nós estamos indo mais longe, estamos querendo estudar publicidade, profissional, estamos vendo uma luta de no 32 anos, vai pegar, não tem uma parede digital, e até porque entrou num canal que não tem, né? Agora a nossa viva e o final da final da noite é maravilhoso. Muito bom. Sua região, né? E essa região faz muito bem pacientada, a mesma idade, depois na seleção de entrevista, conta para o telespectador da TV3, eu disse que foi impressionado na paciência de você dizer, né? Que era a história grande, até porque eu tinha ouvido falar até hoje, tem que explorar um ponto, né? E agora, é o primeiro caso dentro do projeto, não consegui pegar, era 100 anos, ela fazia uma observação comunitária, eu consegui uma observação de colega sorrindo, né? Ele conseguiu pegar essa colega, não faz maravilhosamente bem documentado, eu sempre faz uma principal parte da observação médica, é que a representação de comparação outra oportunidade de responder, que a outra paciente, durante a entrevista dela, também ela teve uma entrevista, mas também não faz um período que ela tinha, longe de cabeça, para depois pagar. Então, está batendo no comentário, né? Porque o sabor desse mundo é central. Nessa vida, o interessante também é essa outra, boa também, porque ela sentiu a outra, esperava a pedra. Então, também o caso do caso, esperava a pedra. Não tem nada que fica pedra. Então, bastante por fazer uma sinopse, que está muito grave com o programa para fazer. Eu consegui resolver ela com o Corinthians, com a parte de casa de prática, isso que eu disse, ela está muito bem controlada, mas ela também está uma redução muito grande em cima de história. Eu ia conseguir controlar com a controlada. E já mais de ano para muito bem, que ela fora dela, uma colocada de história. Pegar a nossa instituição. São dois casos resultados. Um mais interessante é eu fui apresentar para o Congresso de Antigos, há 2 anos atrás. Chegando lá, eu tentei começar a mexer com isso também. Vocês não falam agora do texto, também temos. O
Então, o DH nós temos uma que faz alguns fenômenos. Aquela votação toda, né? Isso foi naquela votação. Quando eu caio no corredor, ele se foi para a votação de ponto. Então, ele fala lá que eu posso fazer uma brincadeira. Mas nós temos a cara do normal. Eu vou contar isso para você. Eu quero saber. Eu vou ficar mais limitado ainda lá. Vai ter uma prova mais uma prova inteira. Eu nem ia falar o que contribuinte brasileiro pode acontecer. Mas responde uma pergunta aqui, porque eu ia perguntar se está com essa camisa bonita e mulher e brilha. E já tem um telespectador aqui, o Marcelo Lobato. Está dando parabéns para você pela iniciativa do projeto Mulheres que Brilham. Uma inovação para Paulo. Sabe o que é o projeto Mulheres que Brilham? Então, no ano passado, em 2013, você fez com o professor mais tarde, e a gente tinha uma discussão, saiu essa ideia de desenvolver esse projeto. O Paulo Guedes, nós temos nenhum projeto de mulheres, nunca foi de universidade, um projeto onde se dá aula de defesa social para as mulheres. Então, isso significa isso. A gente levou essa ideia até a série para trabalhar e era na hora mesmo, de frente, tem um projeto que se desenvolveu, colocou no papel, levou para ela e aplicou. Então, hoje, através da casa do garoto, as mulheres, né, pagar o curso, tem acesso a esse curso de defesa sexual. Então, bastante interessante, uma inovação para a nossa cidade, e a gente tem certeza que outras cidades vão acabar levando esse projeto para lá também. Então, a brincadeira, a única vez que eu tenho levado a vantagem, eu não aprendi, agora eu estou engraçado. Eu vou botar com algo que está então, eles não vão brigar, na verdade, não é brigar, então, a gente está levando não só a defesa para a mulher, mas assim, aumenta a estima dessa mulher, que muitas vezes a pessoa está sofrendo, enfiada na sua casa, tem muito que não é uma linha, nem a sua cultura, e a violência, não é um problema do Brasil, é todo mundo desse motivo que vem da época da história. Os dois irmãos mantiveram uma primeira presa lá no porão, uma mulher, a agressão no lar, pessoas normais, os casais, de repente, o cara está com mulher, ele bate no peito. É uma coisa que é impressionante. E às vezes, pessoas que a gente nem imagina, pessoas que você conversa no dia a dia, pessoas até de coisas do primeiro mundo. Boa coisa do primeiro mundo, isso também é a crise que é a cultura. Então, aí é um projeto que a gente desenvolveu no ano passado, foi aceito pela secretária Vargas, foi para a vez. E hoje, a Casa do Garoto desenvolve esse projeto de educação mulher. É o Itália, que foi a pós, isso na verdade é assim da fora, mas aí é um problema pessoal de cada um poder ser agora, em relação ao profissional que está fazendo a atividade nós pegamos insuficiente para a tamanho da demanda de serviço. E eles fazem, sim, uma escravização de alta ajuda. Quando a gente fala dessa população, essa demanda aumentou muito, ele sai do telefone, liga o colega médico para poder ir na hora de pico, dar uma força para nós.
eles ficam com um chamado banco de horas, para serem montados depois. Então, olha aqui, ó. Se o banco de horas, você não pode, de repente, passar num momento ou outro, né? Para fazer alguma coisa que você direito. Agora, quando você vai pegar essa conclusão, aí a secretaria teria que resolver esse problema. Do ponto de vista que nós fizemos, olha só a capacidade mais médica que a feira para aderir ao serviço público de saúde. E o problema é que está fazendo. Nós abrimos 4 frentes de trabalho na cidade, que são as 4 diferentes. Eu já tinha previsto que lá atrás, a gente precisa pelo menos mais 70 anos para colocar essa função de forma adequada. E nós não conseguimos, com todos os recursos públicos que nós demos, atrair o doutor para trabalhar. Então, hoje, você está tendo médico para vacinar uma cadeia da nossa cidade, nós dizemos que o termo médico trabalha 36 horas de segunda. Nesses tempos que a gente não tem e algumas vezes as pessoas têm que trabalhar sozinhas. Agora, você tem lugar, por exemplo, você pegar na Ilha do Ipiranga, na São Paulo, tá? Mas você pegar no médico, você pega na Bela Vista. Você pegar um momento de emergência, uma cultura, a pessoa sair, você tem que fazer um atendimento mais demorado, elaborado, pronto. O que não é trabalhar 36 horas, tem que mandar ele para o BIM, porque eu recomendo a economia. Então, o que ele salvou bastante tempo, mas aí ele exerce um trabalho e matou alguém. Trabalhar 36 horas por dia, não é adequado. Por causa das dores ainda, aí pode ser que você consiga dar uma para que a gente vai fazer mais descanso, mas é suficiente. Claro que não. Porque pode acontecer um médico, pessoas que 36 horas trabalhando de casa, de determinado momento, a preferência de uma medicação, e precisa também, nós levantamos o problema que não é passada no hospital. Você tem ideia? Acho que é melhor ridículo. O pré-secretário central tinha direito a pedir 2 situações de manhã, 2 situações à tarde. Pelo que urgência e emergência fosse uma coisa medida. Aí nós colocamos isso lá e vai resolver isso agora. É a participação da Secretaria de Saúde do município com a FAMED. Tem que ser aberto, então você tem que dar condição para o médico para fazer nota. Em certa tudo de locais, para levar horas, por exemplo, ficar em conta, ficar por 2 horas, para levar 6 a 8 horas. E alguns exames técnicos, está melhorando o diagnóstico, também o diagnóstico para fazer para ele conseguir fazer. Por quê? A secretaria não tem que acordar de tratamento, ela tem que oferecer esse tipo de serviço de cobertura para o hospital de pacientes. A prefeitura já está numa situação que entra em ser muito preocupante. O que está acontecendo com os testes, na recepção, muito preocupante. E muito preocupante, tem que ser uma vida de possível, bastante preocupante. E agora esse projeto aí que vem para enfrentar do pagamento de PTU, que ele tirou de cara, não sei como está o projeto. Qual é a sua opinião? Fala tudo, é bastante delicado, extremamente delicado, porque ela nunca tem receita pessoal, ela se preocupa muito, né? E por outro, você fica numa saia justa, que a partir do momento que você fala, não, eu vou aprovar esse projeto, são milhares de famílias, centenas de famílias que vão estar lá olhando para o vereador, o vereador não quer dizer. Então a gente fica numa saia justa muito grande, a gente vai ter que discutir com bastante carinho desse projeto, entendeu? Nós sabemos que as pessoas que ganham aí uma cadeia, uma cadeia de cabeça, tendo por autoridade da renda, as pessoas que precisam ter esse desconto, esse abastecimento, mas e tantas outras que estão na fila aguardando, como estava fazendo muita coisa, pelo penal de monte, não era para eles tirarem a casinha dele, não deixarem pagar aluguel, eu acho um absurdo, eu acho que não tem. Eu acho que o leste europeu que tentou isso, agora com essa besteira aqui nesse América Latina, aqui, de dar isenção, subvencionar. O leste europeu quebrou exatamente em cima desse tipo de coisa. Benefício, está tudo controlado, e chegou no ponto que a máquina administrativa não funcionava, a máquina tem que ser aplicada 400 vezes. Claro, eu acho que
a pessoa vai pensar nisso, aí não vai lá. Agora vai é muito baixo, a pessoa está preparada, tem condições, nós estamos tendo um problema, lógico, tem um domínio, a gente está sabendo de algumas pessoas que estão com domínio, aí realmente acontece, mas é a mesma coisa, eu tenho que estar sabendo, entendeu? Quantas outras pessoas que recebem essa empresa que pagam aluguel, na cidade de Brasil, o aluguel não é barato, e pagam IPTU também. Então, quantas pessoas estão na fila esperando a guardar? Não estou falando que eu estou contra o projeto, estou falando que eu estou precisando bastante carinho para que a gente tenha tudo certo. O nosso ano passado, o secretário, o nosso município que teve presente na Câmara Municipal, e tivemos contas até de São Paulo, o professor solicitado do mundo para tirar algumas emendas que estavam algumas instituições, como por exemplo, mães, filhas que cuidam de pessoas com deficiência física, poder ter redução de 50% do IPTU. Então, tudo isso que foi tirado cada uma vez a lista de pessoas que o município ia precisar. Agora, estudando de novo, novamente, o projeto desse tipo, nós a prefeitura está dando de concreto, o que vai ver com preço, nós temos que rediscutir quanto que fizer na novamente. Então, é uma coisa que está agora, o Duda falou corretamente, essas pessoas, 20 pessoas, cada venda, focado, não foi lá e não está pagando, então, a empresa não vai pagar por 20 pessoas. Então, ele já tem, a linha de tempo no hoje é 300 reais, o aluguel por mês. Se tem uma incidência nenhuma, R$150, mais de R$300, que vai na igreja, cara de demagogia, cara, que vem para você ter esse valor que vai ter essa minuta de vocês, porque parece que aquele espaço que tem que ser complementado, também tem outras coisas, esse valor que passa para seria interessante investir em novas moradia, para que mais pessoas possam ter a sua casinha própria, tanto na casinha própria, tanto todo mundo que você vai fazer 50 casas de asfalto de mercado. A Maria no jardim ali, os caras não falam para frente, eles sobram. Ela é nossa, ela quer vereador, por favor, faça o tratamento recuperar o asfalto da rua Osório Voltato. Osório Voltato, anotem o marido. Agora você está feito, os dois são Celina e essa pessoa. Eu estou sabendo que o prefeito da cidade de Obras está contratando bastante casas de asfalto para mercado. A gente vai fazer a solicitação para que essa luta o Luiz Carlos da Bela Vista, ele fala, boa tarde, professor, a gente está precisando com urgência de polícia na rua, polícia na rua, e vai falar da atividade delegada, também diz a atividade delegada, que está parada por causa de uma causa no saudamento da polícia militar que a Câmara exigiu. A PM não aprovou. Vereador, pelo amor de Deus, e agora a lei de ciência que eu fiz uma prova de vocês, é uma barulhada na cabeça de irmãos que ninguém mais vai dar. Agora eu falo sobre isso aqui, ó, e se vocês não estão aprovando isso daí, isso é verdade, e realmente o povo está favorável com a violência, mas foram não é nada demais. Apenas que como é um município que vai pagar a voz de discussão da discussão, é apenas para prestar uma aparência. A atividade delegada está servindo no município. Mas é para que não seja de colocar para qualquer outro setor, porque tem até um poder até que tem bastante sobre a atividade da polícia. Mas já tem informação, na atividade da informação, que a polícia reconheceu que isso não é problema. E isso vai acontecer de forma tranquila. Está fazendo mais uma complementação de pessoas que mais está realizada. Não, acho que é assim. Pode falar para apresentar a informação do Estado, quando fala de polícia na rua, determinados assuntos de rua, dependendo, é de responsabilidade do Estado. Então, nós temos que cobrar mais
policiais na rua, assim, mas a segurança é uma responsabilidade deles, tá? Quando a gente fala de policial delegado, é a prefeitura fazendo contratar esses policiais para cuidar de uma praça como a Vitória Regia, por exemplo, uma praça ali na questão da Rua da Rosa, a questão de lei que também colocou também, pode ser averiguado, questão de alvará de funcionamento dos bairros, né, enfrentamento com autoridade. Então, eu só para deixar o esclarecimento que são dois assuntos diferentes. A polícia militar de trabalho na cidade, pelo Estado, e a polícia que vai ser contratada pela prefeitura, e aí eu entendo também, como o doutor Raul colocou aqui, eu como vereador, eu estou fiscalizador. Eu quero saber se o plano policial, naquele determinado local do Estado, ele está a serviço da prefeitura, e está realmente a serviço quem está ou pela prefeitura ou pelo Estado. Então, a viatura lá no posto, a outra prefeitura, mas vai ter uma viatura lá pelo Estado. E a gente estava falando, por exemplo, que eu estou pelo município, mas é uma atividade militar disciplinada, a própria organização policial, mas é muito diferente da gente que se trata de capacidade. É uma coisa muito boa, então, é importante a gente poder falar o presidente do Cícero, meu querido amigo Cícero Aparecido, ele é a rádio comunitária. O Cícero é o locutor mais querido da minha cidade. Eu mandando um abraço para vocês, elogiando a nova imagem da TV e uma coisa. Obrigado por ter passado. Aproveitar essa coisa que você falou. Existem municípios que estão reclamando para a gente também. Por exemplo, se você quer dar uma queixa, a pessoa pode tocar para atender. Ele começa a falar uma coisa que não agora que queria fazer silêncio para a pessoa. Mas você imagina só, você começar a tocar para atender até 10 da manhã e parar a vista de 50 né? O dia inteiro vai tocando o negócio, faz 20 durante o dia. Então não é só isso. Vai fazer isso, você vai fazer uma visita médica, porque a pessoa que quer trabalhar, porque a pessoa que quer ficar, ela tem que prever, né? Uma habilidade acústica para ele. Então, isso é só para hoje. A Ana, de acordo ao pessoal da mesa, nos últimos jogos do Bauru, aconteceram muitas reclamações em relação aos equipamentos. Com empresas, os equipamentos designados. Eu gostaria de saber se esse ano isso não vai se repetir. Não tem como repetir esse fiasco, mesmo. Acredito que esse ano vai ficar tudo mais. Você sabe do que eu estou falando? Mas eu sei que eu estou falando, como foi o primeiro ano, a pessoa teve muito respeito ao que fez. Eu acredito que agora a pessoa que vai se inovar. A gente acredita que a sociedade vai estar corrigindo as falhas que aconteceram. O que deu para perceber foi que gasto em política, começar a escola dos fiscais, e você vai ver no hospital uma indicação de campo que chega a ver uma zero de água no campo que chega a ver então, essa coisa também pode perceber que foi muito mal empregado o dinheiro da resposta que você está fazendo. Todos os Valentim levantam uma dúvida. Então, o pessoal da Exonto, eu mandar para ele, foi responder. O que tem aqui? Tem aqui uma entrevista no Foco Regional da PDTV, um diretor presidente da Faculdade de Psicologia do Bauru, foi questionado, que fosse isso, foi questionado pela nossa iniciativa pelo atendimento socorro oncológico que oferecia a pessoas que não têm condições de pagar o benefício particular. Respondeu que era 90 mil por ano. Foi isso que estava para o total de pelas minhas contas, há um atendimento de 300 pessoas por dia. Não deve ter sido 90 mil por ano, mas eu vou ter a gravação de 300 por dia, muita gente. Será que isso é verdade? É tão demorado para ser atendido. O que vocês acham? Será que as verbas estão repassadas em cima dessa demanda? Eu garanto que as verbas não estão repassadas, mas pelo caso,
o Dr. Pereira, está respondendo isso. Mas foi o que ele falou, mas é um grupo de potencial com o número dele, não é para ter cura. Mas o povo está questionando os números, né? Então, a população da cidade, por isso eu tenho os detalhes do meu idiota pergunta para você, o senhor sabia que no hospital estadual não há um momento cada banho dos pacientes? Ficou com uma parente internada lá. Já tinha ouvido conversa sobre isso. Segundo que coisa é verdade. Estadual. Estadual parece que essa situação é complicada. O que chegou para mim foram algumas queixas. Eu nunca ouvi falar disso, já ouviu falar isso. Mas essa parte não. Só que tem que ter um pico de compra, tem que fazer coisa de café. Mas não é para colocar para poder, inclusive, você costuma saber uma hora de fora, o paciente ele já sabe depois que tem uma comida que tem aquele tipo de operação, mas é uma coisa interessante também. Que interessante. Eu disse, Cláudio, que algumas das pessoas que receberam do minha casa de medicina estão alugando e vendendo essa casa. Isso é um grande crime. Ontem, ele chegou um paciente, ele falou que foi oferecido para ele a venda do apartamento. Para ele. Ele acabou não comprando, porque arrependido de ter comprado. Sabe por quê? Porque hoje foi lá e comprou, deu um carro de atrás, passa que ele tem isso. Isso é triste. Não pode ser. E tem gente fazendo isso. Tem muita gente lá no grande imóvel. A pessoa que uma pessoa gosta de ser beneficiada em ser passar esse programa e não está aqui na empresa, mas ele está com o time dele. Eu falei, mas quando ele vai passar, eu proibido por ele passar a casa para passar outra pessoa, mas ele está num contrato de cadeira. Difícil ele comprar de cadeira. Eu falei, mas eu não tenho possibilidade de morrer de pagamento, eu sei. Mas pelo menos ele vai pagar o aluguel, pelo menos ele vai pagar o aluguel. Esse é um raciocínio que está muito bom. Isso tem que ser proibido, tem que ser bom. De alguma atitude dessa, como fala, só que dois vereadores que podem ser questionados. Você gostaria dessa participação da responsabilidade pela fiscalização, dessa transação e tudo mais, é a caixa econômica. Ou seja, nós vamos conversar com a vice-prefeita Estela para que ela faça uma conversa junto com o pessoal da Caixa Econômica para que comece a fazer uma fiscalização, um acompanhamento, porque não é difícil professor quando chegar no local e você tocar seu caminho, bater na porta e precisa publicitar a pessoa numa fiscalização. Não é a primeira pessoa que faz isso, eu recebo várias denúncias via Facebook também, nessa lista tem pessoas alugando, inclusive síndicas aí que fazem condomínio que atravessa o jornalismo e a ligação é muito séria. Ana Silva está agradecendo a você pelo trabalho a conclusão do aspecto da ligação entre o bairro do Levanto e o Casal e o bairro da Belém. Foi uma solicitação nossa ali, professor. É uma reunião muito importante da cidade que fica ali no bairro do Mendonça, no Muro, aqui em Belém, essa liga São Paulo, por causa da empresa, enfim. É uma preocupação que eu estava aguardando a festa dia 20 anos. A gente conseguiu, no começo de 2013, chegou o secretário de Obras lá, agradecer aqui publicamente o secretário de Obras, o mês de fazer um trabalho excepcional à frente da secretaria, aí o servidor de carreira, na Secretaria Municipal da DC, ele foi ter asfaltado, levado de asfalto para ver se as pessoas que ficaram também a pé.
esporte de clube. Então, eu quero saber qual é a atitude prática que vocês tomaram contra os grandes devedores de água do DAI e também do IPTU da Prefeitura. Palavras são palavras, nada mais do que palavras. Do IPTU, a Prefeitura Municipal já está entrando com negativação do novo IPTU. Está negativando as nossas pessoas que hoje devem o IPTU no nosso município. O caso do IPTU pode ser resolvido. O caso da água já é um pouco mais complicado, a gente sabe que o DAI passa por uma nota de novo presidente, tentando aí colocar a casa em ordem. E segundo palavra do próprio presidente, é uma questão de honra para ele fazer a cobrança dos grandes devedores do nosso município. Eu vou acompanhando esse debate. Se eu estou cobrando obras dos vereadores, o vereador tem a nossa fazer ele fiscalizar. Olha, meu centro, você responde, Raul. Ela tem um jeito de ajudar em relação às luminárias aqui na Baú do Rei, na Pedra 8. As luminárias estão próximas e é muito perigoso. O prefeito prometeu trocá-las, mas não cumpriu. É interessante para poder voltar aqui da vida, né? Faz uma coisa para fora, por escrito, né? Não é uma coisa oficial, né? Mas a coisa dele, eu vou responder ele aqui na questão, a partir do momento que ficou aqui, a possibilidade da transferência para o município, para poder dar iluminação pública na cidade, o serviço caiu muito. Vamos responder a essas perguntas. Os moradores da esquina da maternidade sempre informam. Você que é médico, isso não aguenta mais o barulho de trem do ônibus coletivo. Fazia cor, peço que vocês resolvam. 5 dias de plantão no local que vocês vão ver. Depois da esquina da maternidade, a maternidade ali, estou falando de uma coisa, né? Eu faria a licença. Mas a prefeitura, depois de estar aí de novo, ela falou que não podia fazer nada para ela. E eu quero saber se você... As duas portadores da casa na cidade ficaram com a cabeça muito bem. Não é verdade. A prefeitura falou que se tiver bastante internada dela contra a peça, pode ir para o resultado da Vila São Paulo, pergunta para o Marquinhos. A presidenta que se acha muito inteligente quis implantar o kit gay nas escolas. Isso não deu certo, porque ainda bem que tem uma meia dúzia de escolas na Câmara Federal. Qual a sua opinião sobre essa iniciativa dela? Primeiro, de uma forma muito provocada, o que tanto homofobia foi aquele dado kit gay, né? Na forma de negro, na verdade, o senhor fazia uma afirmação e, ao mesmo tempo, estava dando um conselho. E é isso aí,
diversos assuntos no comunismo, né? Então, aí eu estou mais uma vez a oportunidade de mandar um abraço para o Carlos, meu pai, nosso amigo nominal, que está acompanhando hoje, está cuidando do meu pai, está cuidando da minha mãe, agora trouxe o meu pai para cuidar da minha casa, então, a boa recuperação para o meu pai também. Bem, bebê. Depois eu vou abrir o sol. Tem oportunidade de ficar no mundo. Uma vez que pode você ver como foi feito mais considerar a apoiar, mas eu fico aqui, mas eu tenho um trabalho de prefeitura, eu cuido da mas eu quero ver o lugar de uma casa de trabalho geral, que eu quero ver uma aula, aí ela sai para trabalhar. Eu queria até complementar que nós estamos em conta, nós estamos debruçados em cima da possibilidade da presidência afirmar governo futuro. Estamos vendo que a gente consegue fazer isso o mais rápido possível. Essa semana eu peguei totalmente para a casa do então, mas a presidência não tem condição de dar muito totalmente o atendimento dessa população dificultada. A presidência já está vindo mais porque nós estamos pensando em oferecer os outros serviços. A notícia boa é que eu faço uma reunião agora com os médicos que poderiam estar atendendo os serviços do gestor. Então, já tem equipe, mas aquela base que poderia estar começando o atendimento do serviço dia 14 de abril, exatamente da pandemia. Então, a equipe de urgência mesmo, que foi praticamente ambulatório de pronto-socorro, tem um grande problema para entrar para a gente conseguir os hospitais para acontecer. E a discussão em relação a eles, nós conseguimos preservar para essa lei que vai poder estar sendo negociado na criança. Então, a negociação está acontecendo naquele momento, as equipes falando do Dr. Assis, de São Paulo, que é inteiro, e o Dr. Assis, de São Paulo, que é e se você também me diz, você pode ter certeza que a gente vai fazer questão do servidores públicos de Bahia, tem uma certa. Agora, outra notícia boa, eu tenho acreditado por aqui, mas tanta pergunta que eu quero ver aqui, que eu vou pedir que você queira fazer, quando eu estou falando coisas que eu fizer. A boa notícia que eu gostei bastante com o pessoal da USP esses dias, hoje eu estou da USP e vou para a USP, que eu quero encontrar a expressão da capacidade de medicina do Bauru, pelo mundo da USP. Então, eu acho que agora, faz uma coisa mais concreta, porque eles têm uma participação financeira do Estado, com razão, a medicina é caríssima, também isso, mas a USP também, essa pessoal daqui do Bauru, a filha da diretora da França, Pereira, eles vão arregaçar a mão e me conseguir proteger dessa coisa para a gente. Eu acho que é muito interessante. Então, a pessoa vai conseguir a pré-pauta do secretário. Tem que fazer isso. Não é uma coisa com o auditor de servidor profissional. E eu acho que estava mais otimista em relação ao resto. Agora, esse reitor que assumiu, ele mudou tudo que o reitor anterior falava. Está entendendo? O diretor, que é o nome do interior, ele era o diretor da faculdade de medicina do interior. Olha, o Bauru com a faculdade de medicina, quer seja uma USP, quer seja uma USP, é uma besta, não é? É uma besta, é uma besta. Aí o cara tem duas. Então, tanto como tem uma, tem tudo. Porque é particular, não porque é uma coisa federal, né? Não fica particular para mim. Que o outro aconteceu, porque é particular que não tiver uma pública no governo. Ninguém vai ter o que ter. Imagina que, olha, eu sei de verdade. A Unilever tem uma situação financeira maravilhosa. Então, me parece que ele próprio mar. Aí, quando eles montaram a medicina, a situação financeira da Unilever é muito cara. Manter um hospital, manter o SUS paga para manter, que é para qualquer faculdade de medicina, que é o mais hoje, para conversar com o mais hoje, ele precisa estar bom. A cidade não lhe deu uma missão técnica, a gente vai tentar tecnológica para ensinar o aluno. Então, ele tem 3 casos de cada uma, a melhor valorização de hospital, até eu mostro.
enquanto tem uma pública, tem mais duas privadas, as duas privadas, são quatro privadas, Ribeirão tem três privadas, entendeu? Mas tem a pública, onde você vai buscar os doutores, você vai buscar o global, você vai buscar convênios, você vai, entendeu? Agora, uma privada por si só, o que o governo federal fez foi uma demagogia, uma coisa. Por exemplo, se nós tivéssemos uma faculdade de medicina, eu tenho certeza que o quadro no município hoje de capacitação dos médicos seria bastante diferente. Sem dúvida, se nós tivéssemos uma faculdade produzindo médicos aqui na nossa cidade, talvez o quadro seria um pouquinho melhor do que o atual. Você estuda uma política salarial do sistema profissional médico, e a coragem dele fazer a própria política. A pergunta é muito simples, como faz a pergunta aqui? Por que razão essa parte de médico na cidade de Bauru e não consegue atrás da saúde pública? Essa pergunta é interessante. Outra coisa. Eu queria que você vai contar que nós vamos fazer o que é fácil. Obrigado, professor. Você vai abrir o assunto do debate na hora. Para você não se enfrentar. Bom, continue aí ligado nos horários alternativos para ser feito. Esse não é nosso. Tem o vôlei do mundo de trezentos, os 300 pontos que vai garantir o nosso lugar no final da companhia dele. Porque o seu momento é como ele vai. A minha tranquilidade, principalmente, tem poucas. Agora, aqui no caso, também, professor. A primeira vez eu estou aqui com o café, eu sei bom, pessoal, que mais vida foi por isso que eu o Corinthians caiu para a segunda divisão, a TV Cruzeiro, é bom lance de propaganda grátis. Não vai ser. Se eu fosse no caso, contra tudo isso, não tem jeito. Continua ligado nos horários alternativos para poder fazer.